Olá, pessoal. A gente vai esperando aqui as pessoas chegando. Com uma música que vai mantendo a gente numa vibração e num pensamento legal. Queria que vocês me falassem também. Oi, Lívia, me fala aí se você está ouvindo. Se dá para... que eu tô hoje com um novo formato, então eu tô fazendo umas modificações aqui, tô gravando também pro YouTube, que ainda não dá para ser ao vivo, mas como eu tô com um microfone novo, eu tô testando. Ah, que ótimo! Então aí eu vou ficar olhando para cá e um pouquinho para lá, né? Porque eu ainda não consigo fazer ao vivo no YouTube, onde eu alcançaria mais pessoas, né? Uma outra live que eu fiz, Ah, que ótimo! Gratidão, irmã! E numa outra live que eu fiz, as pessoas falaram que a música estava muito alta. Aí também é bom ter, né, saber o que vai ser legal para não atrapalhar, né, também o que eu vou falar e o que as pessoas vão falar. E eu deixo gravado porque as pessoas podem não se adaptar ao horário, né? Você sabe que me perguntaram por que 12 e 12, né? E na verdade eu aprendi no esqueci, no Supera. É um curso que tem para um exercício cerebral, né? Se a gente pensar que o nosso cérebro é músculo, então a gente também exercita estudando, enfim. Então, lá no Supera foi uma aula inaugural e eles falaram isso daí, eu nunca mais esqueci. Você mexe com as estruturas cerebrais, você exercita, você tira a pessoa da zona de conforto, né? E aí eu nunca mais esqueci isso. Então, quando eu coloco, sei lá, 17, 17 ou 12, 12, né? Aí me perguntam, por que então esses seus horários malucos? Esses meus horários são exatamente para que vocês saiam da zona de conforto e exercite o cérebro para então... Oi, Ana! Para então sintonizar com uma outra energia e sair, transmutar, né? Então, por isso, o 12 e 12, o 17 e 17, 18 e 18, às vezes 1802, sei lá. E também tinha uma época que eu tentei mexer um pouco com a numerologia, mas eu não entendo tanto assim de numerologia, então não estava funcionando muito, né? Mas como o assunto hoje vai ser psicologia e espiritualidade, eu também. As pessoas entram, né? Tô vendo aqui Escola Sem Neura, adorei esse nome, mas eu não consigo chamar o nome da pessoa, né? Porque não tem o nome ali. Mas de qualquer modo, gratidão por estar aqui. E então eu coloquei essa música, né? E eu sempre escolho músicas assim que vão dar uma baixada na nossa frequência para a gente poder entrar numa outra sintonia. Isso também tem a ver com a hora que eu escolho, né? Um número que eu sei que é muito bom, já que a gente estava falando de número, é o 8. Então, que o 8 é prosperidade, né? E a prosperidade, a vida circula, a prosperidade, a vida acontece, né? Quando há essa troca com o universo. Então, você poder somar 8 com horário. Oi, Fernanda, legal. Aí você poder... Sim, que é o infinito, né? O próprio símbolo, que é o 8, né? E você pensar mesmo no número, é o infinito, né? Então, você poder somar as horas, o preço que você vai cobrar no seu serviço, somando 8, né? A casa onde você vai morar, enfim, várias situações, somando 8, acaba te trazendo essa prosperidade, essa abundância. E isso é científico, isso é matemático, né? Mas a gente desconfia de tudo, a gente desconfia do invisível, a gente desconfia do que, por exemplo, a medicina não fala muito, a gente desconfia do que aquelas cadeiras que são ditas como as científicas, né?
como, por exemplo, um advogado, o médico, sei lá, o fisioterapeuta. Oi, Isa. Não sei exatamente agora, várias vieram à minha cabeça, mas as faculdades, as universidades que têm ali o saber científico. Então a gente acaba dando ouvidos para aquele saber e tem tantos outros saberes, né? Então, Isa, eu tô falando aqui, Fernanda também, que às vezes eu tô olhando para essa câmera e às vezes eu tô olhando para outra, porque aí eu já peço para vocês compartilharem e se inscreverem lá no Oi, Lu! A Lazo, por exemplo, a RH, eu sei que é de uma amiga minha, da Luciana, né? Que a gente tem mais contato. Então, porque aí se vocês entram, se inscrevem lá no meu canal, que é Papo Cabeça com a Carla Miguel, eu vou poder fazer então também ao vivo. Então, eu tô gravando nessa câmera para poder passar o vídeo lá pro YouTube, né? E depois porque esse daqui vai ficar no Instagram. Então, por enquanto, tá assim, né? Eu tô me sentindo como se eu estivesse no Jornal Nacional, que olho para uma câmera aqui, olho para outra câmera ali, o máximo isso. Então, eu tinha falado, né? Eu tava fazendo o Pergunte a Psi diariamente. E por que não é mais diariamente? Porque tava ficando muito corrido para mim e eu não tava dando a qualidade e a troca que eu gostaria, né? Com a conexão com vocês, né? Então, eu achei melhor que seja semanal, porque a minha agenda tá muito apertada, né? Eu tô fazendo home office, mas tô também montando um consultório, então as coisas estão mega corridas para mim. Então, tenho um grupo terapêutico, eu tô fazendo um workshop, né? Então, tô preparando material. Eu vou fazer um workshop gratuito, porque a procura para esse curso, né? Que é um grande workshop de 5 encontros, que a gente vai trabalhar dependências, as amarras e tal, esse esgotou. Então, como muitas pessoas me procuraram, né, ou não puderam pagar, ou não tinha tempo, ou a turma fechou porque eu não queria um número muito grande, eu então vou fazer um workshop de 2 horas e depois eu vou falar mais, né, sobre isso, vou gravar um vídeo onde eu vou estar dando umas explicações e ele vai ser gratuito. Então, exatamente para que eu consiga alcançar o maior número de pessoas, né? Porque eu acho que, inclusive, já falando do assunto de hoje, que é psicologia e espiritualidade, né? Como que esse o invisível, né? Aquilo que nos conecta é importante. Então, eu vejo mesmo, né? Principalmente como isso ficou claro agora, assim, na pandemia, como que é importante a gente contribuir para o despertar do outro, né? Porque há uns anos atrás, assim, acho que tem mais de um ano, mas há muito tempo eu trabalho com a minha espiritualidade, mas tem mais de um ano que eu conheci a Ordem Esotérica do Sétimo Raio num momento muito difícil da minha vida, né? E então eu comecei a fazer aula de esoterismo e que no final das contas, nessa aula, é um despertar. Eu gosto muito desse despertar e não só, sabe, você aprender o que você nunca ouviu, porque na verdade é um redescobrir. É como se a cultura cobrisse o nosso conhecimento, como se a cultura ela cobrisse quem a gente é, né? A cultura, as nossas relações, as nossas crenças, porque tudo isso a base é a cultura, né? Então, que legal, gente, que bom que vocês estão entrando. E aí, então assim, eu vejo muito como a minha missão, já que eu estudo psicologia e espiritualidade há muito tempo, que eu possa hoje, por exemplo, pegar essa pergunta, né, e destrinchar, porque eu acho que eu vou estar respondendo várias outras situações. Porque a pergunta, e aí o novo formato é assim, eu estou recebendo várias perguntas que podem ser ou pelo direct do Instagram, ou podem ser no meu e-mail, que é psicóloga Carla Miguel, ou pode ser por mensagem no WhatsApp, e aí eu faço um apanhado dessas perguntas, né? Ou eu posso, dependendo se eu posso também desenvolver bastante essa pergunta, eu vou desenvolver essa pergunta nos domingos, 12:12, né? Hoje eu tava pensando com esse sol maravilhoso, eu tava pensando assim, meu Deus, vai ter um dia que eu vou ter que estar fazendo, então, essa live na praia, né? Porque eu adoro praia e adoro o sol. Mas no final das contas, assim, como você e como tudo é processo, né? A gente não pode ficar muito com as coisas fixas. Então, assim, hoje o Pergunte a Psi tá nesse formato. Mês passado não estava, né? Então,
a gente vai modificando isso, né? Então, a Elaine, a Michele. Então, olha só, a pergunta foi assim: por que, como psicóloga, você também fala de espiritualidade? E aí me perguntaram, isso não é um conflito de interesse? Porque quem faz terapia comigo, quem me conhece, sabe que de alguma maneira eu estou sempre falando dessa conexão que nos une, né? E era por isso que eu estava falando dos meus estudos e da minha conexão com a ordem esotérica do sétimo raio, que é todos somos um e um somos todos. E isso para mim faz muito sentido, e isso é uma coisa tão antiga, né? E por isso que eu falo da gente redescobrir, né? O Jung já falava assim, o Jung ele era um psicanalista e ele desenvolveu a ideia da sincronicidade, né? Olha só, muito antes de haver internet, uma pessoa no Brasil pensava uma coisa, mas uma outra pessoa na China podia pensar a mesma coisa. Então ele falava dessa história da sincronicidade, né? Então isso tem muito a ver quando a gente pensa também em física quântica, medicina quântica. Hoje se fala em quântico, né? E esse termo ele vem para deixar a gente assim mais confortável para falar da espiritualidade até dentro de um consultório. Eu também tenho amigos psicólogos que falam assim, eu não consigo falar de alguns assuntos, e alguns supervisionandos meus também falaram isso. Porque muitas vezes vocês podem pensar assim, poxa, mas falar de espiritualidade não é eu desrespeitar a religião do outro? Uma coisa é a espiritualidade, a outra coisa é a religião, né? A religião é uma maneira de você se conectar com a sua espiritualidade, mas não necessariamente você precisa ser religioso e ir sempre à missa ou algo do gênero para você seguir a Bíblia, seguir os mandamentos, enfim, para você se considerar... Oi, Cristiana, para você se considerar espiritualista, né? E até eu falo assim de uns anos, né? Porque teve uma outra ordem que eu conheci que se chamou Ordem da Coroa, que também me ajudou muito num momento muito delicado da minha vida, né? E que eu também cheguei a prestar serviço e tal. E quando a gente presta um serviço, a gente se desenvolve, a gente faz para o outro e para a gente, porque todos somos um e um somos todos, né? Então isso para mim faz tanto sentido. E como eu estava falando para vocês, né, até nessa ligação, há uns anos atrás, eu fui procurar assim, o que era exatamente isso, né? Psicologia e espiritualidade. Aí eu fui nesse workshop, foi até em Santa Teresa, se não me engano. Eu fui até com a Lu. Não sei se a Lu tá aqui ainda, né, da Lazo. E quando a gente chegou lá, o assunto era Jung, né? Então, sempre quando a gente fala, o Jung tem um livro grosso que se chama também, que fala dos símbolos, né? A psicologia com os símbolos, porque ele estudava muitos arquétipos. E como eu sempre fui uma pessoa assim, muito conectada com a espiritualidade, quando eu fui trabalhar numa clínica de dependência química, me deram no Natal, né, que a gente fez um amigo oculto, o livro do Jung, né, e até achavam que eu era junguiana, porque faz muito sentido. Só que eu não sou junguiana, eu sou gestalt terapeuta, né, e que para mim faz muito mais sentido do que a psicanálise. Mas por que faz sentido? Isso tem a ver com a minha personalidade, isso tem a ver com a Carla, isso tem a ver com a minha história de vida, isso tem a ver com o que faz sentido para mim. Então, quando a gente escolhe dentro da psicologia, ou dentro de qualquer terapia, ou dentro de uma profissão qualquer, a gente escolhe muito alinhado com como a gente pensa, com as nossas experiências, nossas crenças, enfim, os nossos valores, né? Foi na Arca da Montanha Azul, Luciana, isso mesmo, que nós fomos assistir a palestra, isso mesmo, né? Então, fez mais sentido para mim a Gestalt terapia, e faz, porque eu tenho como a Gestalt terapia na minha vida como uma forma de viver e uma forma de trabalhar, né? Dentro da Gestalt terapia a gente tem um autor maravilhoso, o nome dele é Ponciano, Jorge Ponciano, e ele eu tive o privilégio de ter aula com ele, né, e de ler vários livros dele quando eu fiz a formação em Gestalt terapia, que foi no Instituto Carioca de Gestalt terapia. Eu também dei aula lá, fiz supervisão lá, dei supervisão lá, então também tenho uma gratidão enorme, e foi lá que eu o conheci, né. E ele, como esse grande teórico da Gestalt terapia, ele fala assim, que os seres humanos
são bio, psico, sócio, espirituais. E é por isso que para mim faz muito sentido, assim. A psicanálise para mim faz muito sentido, porque quando a gente pensa que, poxa, Freud tinha razão quando ele falava que o nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente, e é. Por isso que quando eu falo para vocês assim, a gente desperta, a gente descobre o que estava coberto da nossa essência, dos nossos conhecimentos, né? Então, quando você desperta, ou quando você se conecta com conhecimentos que estavam adormecidos, e por quê? Porque adormecidos porque o nosso inconsciente é maior, né? Cerca de mais de 80% da nossa mente é inconsciente. E por isso é que eu falei para vocês assim, se inscrevam lá no Papo Cabeça com Carla Miguel, porque eu tenho certeza que quando as minhas palestras forem para o YouTube, eu vou conseguir despertar muito mais pessoas, porque o YouTube tem muito mais pessoas, né? Então compartilhem, se inscrevam, aquilo tudo que vocês já sabem, né? Então, voltando a essa história do Ponciano, quando ele fala que nós somos seres bio, psico, sócio, espirituais, isso para mim fez muito sentido e faz muito sentido. Uma outra coisa que ele falava também era assim, que a única maneira de você passar por um sofrimento ou você crescer é você passando através dele, ou seja, você precisa sentir. E o que a gente vê hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, que é uma cultura do usar, né? É uma cultura do imediatismo. Então você toma uma medicação para não sentir aquela dor, então você toma um remédio para ficar mais calmo, para dormir. As pessoas não sabem lidar, por exemplo, com insônia. Qual é o problema? Sinceramente, qual é o problema de algumas noites, principalmente agora em pandemia, porque a consciência coletiva, né, essa sincronicidade de todos somos um e um somos todos, ela tá todo mundo muito conectado, né? Então, assim, e isso está sendo perceptível agora. Então, quando você perde o seu sono numa madrugada, né, aí você já fica nervoso, você vai lá tomar uma medicação para poder dormir. Gente, olha só, aprende a respirar. É por isso que no começo da palestra eu coloquei lá a música, porque e é tão antigo, musicoterapia, e não foi, por exemplo, muito valorizado, né, pelo meio médico, pelo meio acadêmico, que é esse que todo mundo dá muita atenção. Então, a música, ela emite uma vibração, assim como os nossos pensamentos, assim como as nossas emoções. Então, quando você escolhe uma música que seja mais tranquila, para aquele momento, vai baixar a sua frequência, vai baixar a seu agito, até mental. Por quê? E aí, quando eu falo daquela história do quântico, né, hoje, que já é sabido há muito tempo, só que as pessoas eram, né, os nossos teóricos eram vistos como, os teóricos esotéricos eram vistos como bruxos, como malucos, né? E as bruxas foram queimadas, né? Enfim, por isso que eu falo em redescobrir. E aí vem a física quântica e fala assim, nós todos, tudo que há, né? O meu cristal de ametista, que tá aqui, lindo para transmutar, né? A minha turmalina negra, que tá aqui para também me ajudar em proteção, né? Então, tudo que há, meu lápis, tudo que há é formado de átomos. E dentro do átomo, quando eu estava na escola, a gente falava assim, poxa, esse vazio, o professor de biologia falava que era um vazio, né? E hoje a gente sabe que não há vazio, há energia. Isso é espiritualidade, né? Isso é quântico. Isso é quântico. Então, quando você pensa que tudo emite uma energia, né? Que tudo nesse espaço vazio se comunica, vem aí a história da sincronicidade do Jung, né? Vem aí essa história de que todos somos um e um somos todos. E aí, voltando ao que eu tinha falado, né, do Ponciano, da Gestalt terapia, que me faz muito sentido, e hoje, por exemplo, eu estava aqui preparando, né, assim, o que eu ia falar, para também não me perder muito, porque se deixar, e se vocês não falarem também nada, aí eu vou, né, e aí a gente fica aqui horas, só que não, né, daqui a pouco a fome já bate. Por quê? Porque somos seres biológicos, né. Então, eu estava lá no Instagram, vendo fotos e vendo, sempre gosto muito
de algumas coisas ali. Tinha ali um patrocinado que era, para eu não errar, era do We Are Gaia, com I. E que é Transcendence. Aí fica assim, olha, eu vou falar em inglês, depois eu falo em português. Live life beyond the ordinary. Por que que apareceu para mim, né? Por quê? Porque eu sou essa pessoa que tô conectada e que curto, vou lá e curto, por isso que eu falei para vocês, né, para vocês curtirem, compartilharem e tal, porque vocês vão se conectar, a gente forma, né, como se fosse um grande campo, como a Gestalt terapia gosta de falar, e como os espiritualistas falam em egrégora, a gente forma um grande campo onde as pessoas estão conectadas nessa mesma frequência. É como se o nosso cérebro precisasse trocar a chave. Então, quando você está no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, e você sempre curte pandemia, não sei se acontece para vocês, mas aparece lá em cima: oi, Rui, amor. Obrigada por estar aqui também. Aí aparece lá em cima assim, se você quer mais notícias do Covid, aí você clica ali, toda vez que você clica, que você curte, que você fica um tempo vendo uma notícia, vai se formar um algoritmo que é matemático, né? Dentro da internet, então qualquer coisa que você vê, e aí vai vir só notícia disso para você. Então quando eu falo de vocês mexerem no cérebro e mudarem a frequência, é que vocês comecem a curtir mais assuntos que te botem para cima e não que te bota para baixo. No começo dessa pandemia, eu estava sentindo os sintomas do Covid, né? Que tem a ver com os sintomas da ansiedade. Então, a respiração curta, não conseguia respirar, né? Ficava exausta, não sei o quanto que eu também tive ou não, né, o Covid, porque eu não fui realmente fazer o teste, então não sei se eu tenho anticorpos, mas assim, eram sintomas de ansiedade, muita insônia, muito medo, né? E aí eu fui convidada para fazer uma palestra, fiz uma palestra para uma empresa, aonde eu tinha uma base, né, da palestra. E aí, nessa base, depois eu fui desenvolvendo algumas coisas em cima, era assim: a Organização Mundial de Saúde recomenda que você assista 2 ou no máximo 3 vezes de assuntos ligados à pandemia. E eu estava inundada disso, né? Ou seja, o meu espaço vazio dentro do átomo estava inundado de notícia ruim, de medo, né? de morte. Então eu estava vibrando isso. Então o meu corpo vibrava isso. Por quê? Porque aí eu acabava produzindo adrenalina, né? Que a gente produz adrenalina quando a gente interpreta que é luta ou fuga. Ou eu vou me defender ou eu vou fugir. Então você libera adrenalina e que daí você então desenvolve a ansiedade. Lógico que isso é uma maneira assim simples de eu falar para vocês, né, Lúcia? Tudo bem? É uma maneira simples de eu falar para vocês, mas assim, tá vendo? Não é assim, Cristiana? É exatamente. A gente para de assistir, a gente muda a frequência. E os algoritmos da internet vão ser outros. Você não vai ficar toda hora também recebendo notícias sobre isso. Como eu escuto pessoas falando assim: poxa, você entra no Facebook e você só vê notícia ruim. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu não. Inclusive, assim, eu amo, né, mesmo animais. Amo plantas, eu amo a natureza, eu amo a vida. E esse amor e a gratidão por eu estar viva me coloca nessa frequência, sabe? Na frequência, né? A chavezinha mudou e aí é isso que eu vou estar emanando, é isso que eu vou estar emitindo, eu mudo o meu magnetismo. Mas então eu vou falar para vocês 2 coisas aqui. O meu só aparece de espiritualidade, não é, Lívia? Exatamente. O meu também. Mas aí que eu tava falando da história dos animais é o seguinte: aparece, como eu gosto muito de animais, assim, abandono de animal, morte de animal, alguma coisa assim, né? E quando eu parei de curtir, porque eu curtia com a carinha de triste, mas é uma curtida, né? Então quando nada, só canção nova às vezes. Isso. Quando eu parei de me conectar com as notícias ruins da forma que for, essas notícias ruins pararam de aparecer para mim, né? Não que elas não existem, elas existem, né? E eu sou uma pessoa que eu sou ativista nisso, eu ajudo o ONG, mas eu não preciso saber disso toda hora.
E essa é uma maneira da gente alimentar, né? Olha, filosofia, né, Cristiana, que você está falando, também tem a Nova Acrópole, que eu descobri através da Ana Matos, consteladora familiar, que caramba, a Nova Acrópole é maravilhosa, fala muito, é igual o Karnal, que também é um filósofo, e tem agora um curso dele sobre felicidade. Tudo isso, né, é a maneira da gente estar entrando em outra frequência. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, eu tenho cliente que fala assim, principalmente os jovens, né, eu tô sem aula, porque eles estavam de férias, né, professora Lúcia Helena, maravilhosa, e ela fala de uma maneira que, cara, eu não me canso. É lógico que às vezes o vídeo é muito grande, não dá para assistir muito, mas é Nova Acrópole, maravilhosa. Então os jovens estavam de férias, então aí o que acontece? A pessoa fica lá quando está em aula ou quando tem as rotinas, né, ocupada. Mas daqui a pouco você não tem mais nada para fazer, e aí principalmente o jovem faz o quê? Eu já vi todos os filmes do Netflix. Eu não tenho nada para fazer. Aí começa com os pensamentos ruins, né? E daí isso acaba sendo alimentando a sua mente, esse espaço vazio, energético, de uma maneira ruim. Exatamente. Gratidão, inclusive, né, Lúcia, é o sentimento que a gente precisa, que nem uma plantinha, regar, porque tá ali dentro da gente, então a semente já tá ali, né, e regar. Quando eu era mais nova, eu li aquele livro que tinha o Jogo do Contente, era Poliana. A Poliana, ela ficava presa, né, isso, lógico, não tá tão fresquinho, porque a minha infância tem algumas décadas atrás, mas eu ficava na minha cabeça com o Jogo do Contente que ela fazia, né? Então tinham situações na minha vida que eu ficava muito triste, deprimida, e o Jogo do Contente ficava, tá vendo? Isso aí, Lívia, é a sincronicidade, né? Porque todos somos um, né? Pois é, o Jogo do Contente. E aí, é lógico que a gente não pode ser poliana e achar que a vida é só coisa boa, porque a gente sabe que são as duas polaridades, né? E a gente passa a vida procurando ficar no caminho do meio. E eu acho o máximo o que significa isso. Porque é assim mesmo que é o caminho do meio. Não é nem numa polaridade nem na outra, é o caminho do meio, né? E essa forma da gente agradecer, da gente orar, né, eu acho o máximo, que é o caminho do meio, né? Enfim, então o Jogo do Contente, ela estava passando por uma situação difícil na vida dela, imagina, presa numa torre e tal, né? E ela achava o lado positivo das coisas, e aí ela foi vivendo, porque ela alimentava a mente dela assim, e alimentando a mente assim, ela também alimentava as emoções dela assim, né? Então, eu não fazia sentido, e hoje faz muito, porque eu estou fazendo um curso de reprogramação mental com a Elaine Orives, que também dá muitas palestras gratuitas, inclusive, para vocês aprenderem mais. Ela tá no YouTube, tá no Instagram, enfim, ela se chama Holococriação. Então, muita coisa está fazendo sentido para mim também. Quando a gente pensa o seguinte, naquele filme O Segredo, né, era assim, você pensa e você pode mudar a realidade. E aquele filme foi muito importante porque ele abriu a porta para o quântico, ele abriu a porta para a gente estar hoje falando abertamente sobre espiritualidade, né? Como eu falei no início dessa live, assim, alguns supervisionandos meus falavam assim, mas como é que eu falo sobre espiritualidade em consultório ou sobre sexo em consultório? Que é uma outra questão que, principalmente quem está iniciando, as pessoas não sabem como falar, né? Então, não invadir o espaço do outro quando você começa a falar sobre isso, porque a pessoa pode não começar a falar sobre isso, mas se a pessoa procura e entra, né, no meu caminho como psicóloga ou aqui como palestrante, enfim, essa pessoa está me dando permissão para, por exemplo, falar sobre isso, né? Oi, Ana, faço com a Neiva Santos todo mês um assunto. Que legal, vou procurar saber, eu não conheço não, Lúcia. Oi, Daniela. Então, voltando aqui, vou falar um pouco do biológico. Por quê? Porque hoje, então, quando eu estava preparando a palestra, e é assim mesmo, né? Quem me conhece, né, gente? Eu vou ver Neiva Santos, reprogramação em 21 dias. Eu fiz uma reprogramação de 21 dias
com o Deepak Chopra, que foi também uma meditação que eu recebi pelo o YouTube não, desculpa, gente, porque eu fico lendo aqui, aí minha mente vai lá e volta, né? Pelo WhatsApp, mas era isso que eu ia falar. Eu vou lá, mas depois eu trago de volta. E se vocês quiserem me ajudar, vocês também podem fazer isso. Vamos lá e depois, pô, aquele assunto que você começou a falar e não terminou, eu volto. Porque, gente, o assunto hoje, para quem está chegando agora, é em cima de uma pergunta que foi: como que você, psicóloga, fala de espiritualidade? Isso não é incoerente? Isso não é, como ela falou, conflito de interesse, né? E eu não estou impondo nunca nada a ninguém. Muito pelo contrário, qualquer religião fala de espiritualidade. Tá? Porque espiritualidade é isso. Deixa eu voltar aqui nessa história do que eu estava hoje no Instagram, e o meu algoritmo do Instagram, então, ele vai para espiritualidade, para saúde mental, porque também é o meu hashtag. Saúde mental, saúde, holismo, holismo transcendental, transpessoal, são outras formas de falar de quântico e de espiritualidade, tudo sinônimo, tá? Então, aí então, dentro da Gestalt terapia, nós somos biopsico-sócio-espirituais. Aí apareceu lá para mim um patrocinado que eu estava falando para vocês, que é o We Are Gaia, né? E que o slogan deles é esse, né? É viver a vida além do comum, além do ordinário. Isso é tão espiritual, e aí fica bem lá embaixo assim, transcendente, né? Quer dizer, transcendente, né? Então, e aí veio para mim um curso que eles dão, muito parecido com esse da Elaine, porque a Elaine, inclusive, fez formação, fez um curso com o... como é que é o nome? Joe Dispenza, que é um dos palestrantes desse curso, que pode ser também um dos motivos que apareceu lá para mim, né? Então, nesse primeiro vídeo, que é um vídeo gratuito, ele fala sobre a alimentação, que é a primeira área que o Ponciano fala dentro da Gestalt terapia, que é que nós somos seres biológicos. Biológicos, nós somos seres físicos, né? Encarnados. A gente precisa cuidar desse templo, a gente precisa cuidar desse corpo da melhor maneira possível. Você veja bem, quando a gente está carregando um peso, até emocional ou econômico, financeiro, enfim, que é muito maior do que a nossa capacidade, a gente fica doente ou acaba quebrando alguma coisa, né? Então, isso tudo é muito ligado, porque a gente precisa cuidar da nossa parte física, senão a gente adoece. Só que antes de chegar no corpo, também cientificamente comprovado, a gente tem um corpo aqui que a gente não vê, que é o corpo etérico. Aí depois, aqui em cima, o corpo astral, enfim, outros corpos. Assim, a gente tem a nossa volta, né? E as fotos Kirlian conseguem ver cores diferentes à nossa volta, ou seja, como está a nossa aura ou esse corpo etérico, que muda com o tempo, muda com a sua alimentação mental. E aí, esse vídeo era especificamente falando dessa parte da alimentação física, né? Porque eu até agora estava falando para vocês da alimentação mental, né? Da alimentação que ela é psicológica. Então, o que você vê, o que você acredita, vai interferir diretamente no que você sente. Que é o que você sente, eu estava falando da Elaine Orives por causa disso. O nosso coração é um grande cérebro, que é onde tem maiores terminações nervosas, e ela também, Cristiana, fez o curso com Greg Braden. Há um tempo atrás eu vi um vídeo dela gratuito e fui atrás do Greg Braden. Ele é maravilhoso, inclusive ele aparece naquele documentário Rio, que eu também já gravei um vídeo de 5 minutinhos só falando um pouco desse documentário, que tá lá no meu canal. Se inscrevam, compartilhem, porque aí eu vou poder fazer uma live lá e eu vou poder atingir o maior número de pessoas, né? E assim despertando mais pessoas a respeito não só de espiritualidade, mas assuntos da vida, para que todos nós que somos fiquemos saudáveis, né? Então, o Greg Braden tem um vídeo lá maravilhoso. Se você quiser, depois você me manda um WhatsApp para eu te mandar esse vídeo, porque eu já tenho o link dele, onde ele mostra que real life, né? Um tumor diminuindo por uma questão de oração. Então, assim, ele também fez pesquisas nessa área. Então, assim, é a frequência e
a egrégora ou o campo que você forma, fazendo ali a diferença numa área, né? Como ele fez lá em Nova York. Aí, então eu estava falando da alimentação psicológica. A alimentação social, ela tem a ver com quem você se conecta, né? Com os seus amigos. A gente precisa, nós somos seres sociais, então a gente precisa muito estar conectado com as pessoas, né? Não é à toa que esse boom da internet, o boom das lives, né? Porque é uma maneira de você conectar com o mundo, né? E o apoio social, ele é um fator tão importante. Numa pesquisa que foi realizada em 1900 e agora eu não vou lembrar quando, nos anos 90 talvez, se chama Males do Confinamento. Essa psicóloga, a Flávia Vasconcelos, ela fez uma pesquisa com as pessoas que ficavam embarcadas muito tempo e como que ficar embarcado, ou seja, longe do apoio social, isso fazia uma diferença enorme, né, na saúde ou na doença, na depressão, na ansiedade, se a pessoa tinha ou não esse apoio social. O apoio social é uma amizade, é a família, são as pessoas que você confia, que te botam para cima, né? E a espiritualidade é tudo isso que eu tô falando, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre. Mas eu queria agora me ater sobre a alimentação, que foi esse vídeo que tá bem fresquinho aqui na minha mente. E aí você vai falar, poxa, Carla, mas você não estava falando de psicologia e espiritualidade? O que você tá falando agora de alimentação? Olha só, espiritualidade é o invisível, mas não tem como a gente não pensar no holos, no holismo, no todo, no inteiro. E nós somos seres biológicos, então o que a gente coloca para dentro, como a gente se alimenta, faz muita diferença no que a gente sente. Porque, por exemplo, se você come muito glúten, muito fermento, açúcar refinado, lactose, enlatados, produtos industrializados, você vai ficar mais cansado. E nisso que você fica mais cansado, você já vai poder associar isso a uma depressão. E aí você vai procurar um psiquiatra. Aí o psiquiatra vai fazer o quê? Olha só, vou te dar um antidepressivo. Aí você vai tomar um antidepressivo. Aí você vai ficar viciado no antidepressivo e assim vai. E quem faz terapia comigo, quem tá em grupo comigo e tal, sabe que assim, eu não sou contra um remédio psiquiátrico, mas o remédio psiquiátrico ou qualquer outra medicação, ele não pode ser a sua primeira saída. E mesmo assim, não é algo para que você vai ficar a vida inteira tomando, embora muitas pessoas falam que é para a vida inteira. Eu não acredito que seja para a vida inteira, porque nós somos seres em processo, né? Então, lógico, Lívia, a alimentação diretamente interfere e é prana, né? Então a alimentação que é boa pra gente, e aí eu recomendo vocês de procurarem, né, lá no o site deles é www.gaia.com e lá vai ter esse vídeo, e vocês podem ver vários outros vídeos. Esse foi esse maravilhoso que eu acabei de ver. Ah, que legal, Fernanda. Que eu acabei de ver, né? Então ele fala o seguinte, e aí, como eu tenho uma doença autoimune, esse foi um dos motivos que eu fiquei muito na paranoia, né? Na polaridade do medo, né? E aí, assim, eu falo que esse momento que a gente está vivendo, a gente pode ficar na polaridade do medo ou a gente fica na polaridade da ignorância, mas não é nada disso, não é ignorar o que está acontecendo em pandemia, mas também não é ficar na polaridade do meio, ou o caminho do meio, a prevenção. E mesmo assim, algumas prevenções são meio nessa polaridade aqui, né? Mas como eu tenho uma doença autoimune, esse assunto da alimentação sempre me interessou. E agora, como eu tive essa reconexão, essa redescoberta, por quê? Porque o meu algoritmo do Instagram foi lá e mostrou para mim, né? A minha conexão era: como que eu vou falar de psicologia e espiritualidade? Como que eu posso responder essa pergunta e várias outras que me fizeram? E aí veio esse vídeo. Então, para mim foi assim uma resposta, como os mestres sempre dão respostas, né? Então ele fala lá, né? E aí são várias pessoas, e no documentário Rio, que também é maravilhoso, do Netflix, que eu sempre recomendo para todo mundo, fala também sobre a importância da alimentação. A alimentação qual? Rica em fibra, plantas, alimentação crua, frutas, se for grão, né, integral, né,
alguns tipos de peixe, aí eles falam lá os tipos de peixe, evitar carne ao máximo, e aí eles mostram até, e meu coração fica apertado, e pode a voz falhar, e pode ser que alguma lágrima aqui desça, mas calma aí. Porque a imagem vem na cabeça, e quando eu me conecto com essa imagem, me vem a dor desses animais presos em cativeiro, que é a carne que a gente come. Então é repleta de dor, é repleta de ansiedade e de depressão. Então, deixa eu agora me desconectar para eu continuar falando, porque para mim é muito forte isso. E eu ainda me alimento de carne. Carne não vermelha, essa eu evito ao máximo, mas frango. Então, frango é também algo que eu quero tirar da minha vida, mas eu preciso realmente... Você vê, anos atrás eu fiz eu vi uma palestra e li vários livros da Laura, e que eu vou depois dizer para vocês exatamente o nome dela. Eu tô sem o livro dela aqui na minha casa, que tá no meu consultório. Mas lá tem várias receitas, porque ela se curou numa viagem que ela fez para a Índia e mudou totalmente a alimentação dela. E ela faz várias palestras por aí sobre isso, sabe? Porque ela tinha uma doença autoimune, que ela ia ficando cega, que era uma doença neurológica, e ela ia ficando cega. E aí ela foi para a Índia, onde ela descobriu que ali tinha um tratamento que não era convencional, né? E não era imediatista. Então ela mudou, cara, a vida dela. Então isso para mim mexe muito comigo, essa história dos animais, né? Em especial. O que não quer dizer que eu também não ame as plantas. Porque olha só, em falar de espiritualidade, eu fiz um curso também muito bom com o Bruno Gimenez, que se chama Fitoenergética, e tentei ser terapeuta de fitoenergética. Tentei porque eu dei algumas receitas e eu falei a respeito, mas é uma energia muito sutil e eu precisava me dedicar mais, e a minha dedicação, e o meu caminho é dentro da psicologia. Então, dentro da psicologia, eu posso fazer uma comunicação com essas outras áreas, né? Porque eu me identifico muito e eu vejo em mim e nas pessoas, né, que usam, e os depoimentos e tal, grandes resultados. A nossa cura, ela tá no contato com o verde, que é a natureza. A nossa cura, do que você possa pensar, por isso a história da alimentação, ela tá na nossa conexão com o que há natural. Então, quando esses animais, né, a carne que a gente come hoje, ela não esses animais não são criados de uma maneira natural, toda a adrenalina deles passa pra gente, e a depressão também, né? Então, nesse vídeo, eles falam de várias doenças, como endometriose, asma, alergia, TDAH. Quantas crianças não são medicadas hoje por causa de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, ou só déficit de atenção, né? E são over-medicated, né? Qualquer agito já é TDAH. E olha só, mesmo que seja TDAH, e eu tenho uma cliente que passou a vida acadêmica dela, ou seja, a escola, a faculdade e a pós-graduação, agora eu não sei se foi mestrado, sem tomar medicação. Eu falo que ela é um exemplo, que ela deve compartilhar isso, né? Porque ela não tinha medicação, ela tinha sido diagnosticada de TDAH há 30 anos atrás, e ela não tomou. Por quê? Porque a mãe dela era enfermeira, trabalhava em hospital, e falou, não vou dar medicação para minha filha. E a filha dela teve dificuldades? Provavelmente, mas olha só, a vida é feita de desafios, e ela aprendeu a superar esse desafio. Vários, porque ela até mestrado ela fez. Voltando, então, essas doenças todas, e aí quando entrou a autoimune, também foi uma mensagem para mim, e não só para live, né? Como que eu realmente preciso mudar? Porque se eu não mudar a minha alimentação, eu vou ficar para sempre tomando Synthroid. Por quê? Porque quando eu vou a um endocrinologista, ele fala para mim que o Synthroid é para minha vida inteira. Mas olha só, eu não acredito que o Synthroid seja para minha vida inteira. E eu vou provar para vocês, em algum momento vou fazer uma live falando, me livrei do Synthroid. Por quê? Porque eu tô fazendo uma reprogramação mental, porque eu vou mudar minha alimentação, e que vai ser assim, bem difícil, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Porque eu não quero ficar dependente de medicação, e quando a gente quer ou não quer alguma coisa, a gente coloca como meta e a gente vai atrás. Isso é mudar a frequência. Então, e assim, vários sinais eu tive sobre alimentação na minha vida, né? Durante
tanto com a Laura, né, entre outras situações aqui, né. Então lá nesse vídeo eles falam assim, que é como se a gente tivesse aqui uma faixa aqui, o intestino, né, porque é o nosso grande cérebro, então as nossas doenças elas acontecem no intestino, e eu cresci escutando, pô, você tem intestino preso, porque isso aí vai te trazer muitos problemas, né, aí a pessoa acredita também, né, e se conecta com essa crença, e isso acaba acontecendo. Você tinha razão, né? Quantas escolhas nossas na vida também não são muito assim, né? Então, lá nesse vídeo eles mostram assim, você tem aqui uma faixa que eles chamam gut, né, que é do intestino. Aqui você tem uma faixa que é o gut line, que é essa linha que vai dividir, essa membrana que vai dividir o intestino do bloodstream, que é a corrente sanguínea. Então eles falam assim, quando a gente é pequena, a gente come essas comidas, bolo, nossa, bolo da vovó, minha avó fazia pavê, fazia delícia de abacaxi, meu Deus do céu, só de pensar eu água. Por quê? Porque a nossa alimentação não é uma alimentação só fisiológica, ela é emocional também. Já pensei na minha avó, já pensei na comida que ela fazia, tá? Por isso é tão difícil mudar esse hábito, como vários outros, né? Aí ele fala assim, que você fica, né, assim, um componente industrializado entra no nosso intestino, fica nessa gut line, né? Só que fica ali digerindo um tempão. Inclusive a médica fala assim, se você fica 4 horas digerindo alguma alimentação, né, você fica ali, por exemplo, arrotando aquilo, o que acontece? O seu organismo está dizendo, olha, você botou para dentro alguma coisa que não era muito natural, você botou para dentro alguma coisa que não devia estar aqui. Quando vai passando os anos e essa gut line ela vai inflamando, né, porque ela cura, ela volta, mas são anos de abuso de alimentação ruim, essa gut line não volta mais ao normal. E aí o que você tem? Todas essas doenças que eu falei para vocês, né? Você está trazendo informação. Que bom. Bom lembrar tudo mesmo. Nos conectamos sempre com o todo. Pois é. Tá aqui no meu colo ouvindo tudo que você está falando dos animais. Ai, que lindo. Seu gato, né? Meu gato, às vezes eu tô atendendo. Oi, Silvia. Meu gato, às vezes eu tô atendendo e pula aqui no meu colo. Engraçado que é sempre no horário da alimentação dele. Entre 18 e 19 horas, entendeu? Tem essa parte também, né? Porque além de energético, é fisiológico, né? E quanto menos inteligente no sentido de... Porque nós seres humanos, nós somos tão perfeitos, a gente pensa, nós somos inteligentes, a gente se conecta, e a gente não se conecta só com o físico, né? E a gente fala. E os animais, a linguagem dos animais não é tão articulada, né? Inclusive tem, não sei se você já viu, Luciana, no Instagram, que é assim, no Instagram diz lá, se você quiser aprender a linguagem dos gatos, né? Não sei se você já viu isso, porque cada miado significa uma coisa. Eu achei o máximo aquilo, mas é um curso também, um e-book, não sei muito bem. Por quê? Porque a mente não é tão elaborada quanto a nossa. Então, eles são muito mais instintivos do que a gente. Nós somos também. E, inclusive, assim, a nossa mente instintiva, ela precisa ser olhada, né? E ser... a gente buscar o caminho do meio. Porque a gente veio pra cá pra gente não ser dominado por raiva, medo, sei lá, qualquer coisa que te leva a uma compulsão, prazeres, aquela pessoa que só busca prazer, que tem dificuldade de sentir dor, né? Faz parte, gente, são as duas polaridades, né? Prazer e dor, e qual é o caminho do meio, né? E automaticamente o nosso cérebro vai produzindo e construindo muros, que são os nossos mecanismos de defesa, porque o nosso cérebro ele vem para fazer o que com a gente? Garantir a nossa sobrevivência. Entendeu? Então, olha, o animal é puro amor. Inclusive, quem tem muita raiva, depressão, poder ter um animal, poder se conectar, você vai treinando o amor. Então, muita gente fala assim, eu prefiro os animais do que as pessoas, né? Lógico, a pessoa é muito mais complexa do que os animais, né? Mas, se você começar a treinar com os animais, quem sabe você consegue se relacionar melhor com os seres humanos, né? Mas, voltando aqui a essa história, então,
essa parte biológica da gente curtir o nosso tempo, por isso que eu falei para vocês que se a gente continuar com 12:12, pode ser que qualquer dia esse Pergunte a Psi seja na praia ou na piscina, porque hoje a minha piscina aqui tava chamando, entendeu? Liberaram a piscina! Beleza? Porque olha só, gente, fui à farmácia. O farmacêutico queria me vender o quê? Vitamina D. Lógico. Eu falei, mas vem cá, essa vitamina D não é a vitamina do sol? Aí eu não comprei, né, gente? Lógico, não comprei, porque eu falei assim, cara, acho que eu tô precisando de mais sol. Por quê? Porque lembra que a nossa conexão do espaço vazio, né, o que a gente pensa, as frequências e tal, tava eu ali procurando a medicação, né, para me prevenir. E eu, na minha cabeça, assim, cara, tava frio, tava chovendo, e na minha cabeça era, nossa, eu vou precisar tomar medicação para me prevenir, porque eu não tenho ido ao sol. Que vem vitamina D ali no balcão. Aí eu deixei ali, né? Ah, ainda não, que pena. Pois é, liberaram num dia de chuva, acho que foi ontem que ainda estava chovendo, né? E hoje eu fui ver, tem pouquíssimas pessoas ali. Os mecanismos de fuga, Cristiana, são mecanismos de defesa, sim. São crenças limitantes que vão nos proteger de arriscar na vida, né? Por exemplo, né? Eu não consigo, eu não posso. Até algumas coisas que você escuta, por exemplo, que a gente começa a desenvolver, a gente é criança, né? Então, algumas coisas que sua mãe, por exemplo, podia falar para você assim: Cristiana, como é que é? Me ajuda aqui a lavar a louça, porque se você não lavar a louça, eu também não faço por você. E aí você fica, né? Porque ela estava te ensinando a amar, né? Nada é garantia de nada, é uma troca, né? Então você ama e é amado, então você faz pelo outro e você recebe. Mas às vezes, olha só, você é emprestado, você não faz nada, você não me ajuda e tal. Aí você vai vendo com essa informação e essa informação fica escondida. Por quê? Porque mecanismos de defesa vai esconder. Porque você não quer ficar lembrando disso toda hora, mas fica ali. E às vezes você vai produzindo na sua vida e você vai atraindo situações para te colocar no lugar de que você não presta para nada. Entende? Então, mecanismos de defesa, a fuga é um mecanismo de defesa, mas às vezes a raiva, lutar também, né? Tem 2 livros aqui que eu queria mostrar para vocês, porque tem uma ferramenta que eu gosto muito. Gente, deixa eu falar isso para vocês, que eu também achei muito legal lá no vídeo, que é assim: Stop eating the food man made and eat the food that God made. Então, vocês parem de comer a comida que os homens fazem para vocês comerem a comida que Deus fez. Cara, lindo! É lindo isso. É bem difícil para nossa cultura, né? Eu vivo no meio, né, que come muita besteira, pizza, adoro pizza. Pô, sexta-feira é dia de pizza, né? Gosto de um vinhozinho. Vinho é bom, ok, mas também é produzido pelo homem. Preciso falar para vocês, outra coisa que lá também é muito importante é falar que sugar is the new tobacco. Por quê? Porque o açúcar refinado, ele faz tão mal quanto o tabaco, e as pessoas estão cada vez ficando mais conscientes a respeito disso, né? Então, tem impostos extras sendo cobrados para o açúcar refinado. Na Inglaterra foi passada uma lei, na Califórnia e em vários outros lugares. Lógico, a maçã, fruta, maravilha, e a comida crua, né? Mas confesso que eu estou ainda no meu processo de ficar melhor nessa situação. Mas o que eu queria falar para vocês, né? E aí eu acho, assim, como contribuição de leitura para vocês, duas situações. Uma é o grande livro do Ho'oponopono. O grande livro do Ho'oponopono foi sugerido pela Regina Tavares, que é uma psicóloga que trabalha muito com ela é especialista no Ho'oponopono, né? Oi, Diego! Ela trabalha com essa ferramenta de cura. O Ho'oponopono, ele vai limpando memórias, ele limpa até as memórias e
o seu DNA, e ela tem várias meditações lá no canal dela. E é uma ferramenta que eu sempre indico também para todos os meus clientes, né? São aquelas frases que vocês já devem ter visto, que é: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, nesse livro, olha só, o que querem dizer essas palavras? Sinto muito é reconhecer a sua criação. Perdão, porque eu não sabia que tinha isso dentro de mim. Obrigado por me permitir limpar essa memória. Eu te amo, amo você, minha divindade interior. Poderíamos dizer, eu me amo. Nossa, eu acho isso assim fantástico. A Pura Vida do Flávio Passos, as receitas sem açúcar são show de bola. Gente, eu preciso anotar isso, não. Mas tá aí, Flávio Passos. Alguém tinha me falado da... Eu só guardei Neiva. Quem era mesmo? Depois eu vou ter que ver de novo o vídeo. Flávio Passos. Eu vou procurar, gente, é sério, porque faz parte do meu processo, melhorando o meu ser. Neiva Santos. Neiva Santos, que a Lúcia falou. Obrigada. Isso. Inclusive, o Cristiano, uma amiga minha... uma cliente minha falou o seguinte: desde que você me ensinou o Ho'oponopono, muita coisa mudou na minha vida e tal. Inclusive, ela tinha uma questão com o trabalho dela. Ela falou: pô, toda vez quando eu entro, eu tô indo pro meu trabalho, eu entro ali na fábrica, eu faço, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí já começou a melhorar as relações dela, né? Porque a gente vai limpando. Inclusive, nesse livro fala de um médico que foi trabalhar num hospital, e nesse hospital tava lá... Pô, ele tinha fichas de pessoas para ele atender. Então ele pegava as fichas e ficava fazendo Ho'oponopono em cima das fichas. E os pacientes iam melhorando. Vibração, isso é quântico. Quântico é ciência, é espiritualidade, é transcendental, é transpessoal, é maravilhoso, né? Então, quando dizer essa fórmula? Quando você estiver diante de um conflito, de uma reação violenta, um acidente, um trauma, tudo que despertar você uma emoção forte e negativa. Porque, olha só como é que as coisas são tão conectadas, né? Eu falei para vocês lá no início que o Fritz Perls, que é o grande teórico da Gestalt terapia, ele fala pra gente assim, que a única maneira, the only way to go out is to go through. Quer dizer, a única maneira de você sair de uma situação dolorosa é você passar por ela. E aí, nesse vídeo, né, que eu falei pra vocês, lá do Gaia, é assim... you have to feel it to heal it. Quer dizer, você precisa sentir para curar. Aí você vê como é que está tudo conectado. Será que todos esses teóricos se alimentaram da mesma fonte? Sim. E você sabe qual é essa fonte? Do Criador. Sabe qual é essa fonte? É a fonte divina. É esse ser superior que conecta a todos nós. E não importa a religião que você tem. Porque todos eles nos conectam à fonte criadora, a essa mente superior divina. No Ho'oponopono, né, nesse livro que eu falei para vocês, no final eles falam assim: a conexão com o amor é um retorno à nossa verdadeira natureza. E para alcançá-la, há 3 etapas que podem ajudar a realizar essa proeza. E aí eu falo para vocês, como não unir psicologia e espiritualidade? Se todo mundo que vem em busca da psicologia, de uma psicoterapia, está numa dor emocional, está numa dor existencial. Aí, olha só, a primeira consiste em concluir a sua missão pessoal graças à limpeza das memórias erradas. A segunda constitui a aceitação da sua parte sombria, isto é, da dualidade que caracteriza os seres humanos. E, por fim, a terceira é ter gratidão perante ao universo tão perfeito. Você se conectando à gratidão, na gratidão você encontra a sua cura. E lá no jogo do contente, a Poliana já sabia disso, porque o jogo do contente te conecta à gratidão. Ela era grata. Então, na verdade, assim, se você for fazer um apanhado, lógico, de tudo que eu aprendi, de tudo que vocês aprenderam, o que a gente tem até hoje são reconexões. A gente esquece, porque a gente vai viver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa passar por aquela experiência e depois a gente se reconecta. Um outro livro também que Contentamento.
Gente, respirar é biológico. Eu comecei a falar sobre isso e não terminei. Vai ser uma outra live, mas o respirar é biológico e espiritual. Bom, a inteligência espiritual também é maravilhoso esse livro. Tem na internet, esse aqui eu comprei na Amazon. Ele é da Dana Zohar e do marido dela, Ian Marshall. Acho que é marido dela. E eles falam do QS. Por quê? Porque até hoje a gente sabe do QI, que é o coeficiente da inteligência cognitiva. A gente sabe do QE, né? Do coeficiente emocional. E ela vem, então, sistematizando o QS, a espiritualidade, e que é maravilhoso, né? Se eu não me engano, também tem um vídeo lá no YouTube sobre isso. Já vou encerrar.